Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Flamengo por 2-0 contra o Corinthians. Então vamos lá. Antes de tudo, solta aí a intro. Beleza, vamos lá então para essa análise da vitória do Flamengo. Eu sei que o jogo foi no sábado, mas é que nem eu sempre explico aqui no canal. Jogo de final de semana eu prefiro acumular tudo para deixar na segunda-feira. Então, outros jogos que vão ser postados no canal. É, primeiro a análise da convocação, que foi na sexta, eu deixei para postar agora também. Aí essa análise do Flamengo, análise da vitória do Atlético Paranaense contra o Palmeiras por 2-0 e da vitória do Vasco por 2-1 contra o Vitória. Foram os jogos que eu assisti desse final de semana. Então, para você ser notificado quando esses vídeos saírem, o da convocação até já saiu, mas para você ser notificado quando esses vídeos saírem, se inscreve no canal e ativa o sininho, que aí vai aparecer lá na notificação lá em cima depois quando sair vídeo novo, tá beleza? Então vamos lá para essa análise da vitória do Flamengo. Primeiro falar como é que foram os gols, né? Primeiro gol da partida foi marcado pelo Pedro, um golaço, tá? O Lohan recebe a bola pela direita, dá um passe entre as pernas do jogador do Corinthians. O Pedro recebe, dá um drible desconcertante, eu acho que foi no Félix Torres ou no Kaká. Chuta de biquinho e o Carlos Miguel, cara, que fez um grande jogo, acaba frangando. Ele falhou. A bola foi debaixo dele, desvia nele e entra. Não tem muito o que falar. A jogada foi muito bonita, tanto o passe do Lohan, tanto a finalização do. A finalização não. O drible do Pedro, aí o chute sai mais ou menos e o Carlos Miguel aceita. O Pedro não à toa também sai machucado. E entra o Gabigol no intervalo, né? E depois o Lohan faz o gol. O Kaká entrega a jogada, assim, o Kaká comprometeu completamente nesse segundo gol. Vai brincar ali na saída de jogo, perde a bola. O Lohan recebe o passe, acho que do Gerson, né? E finaliza chapando, tirando do Carlos Miguel. Um golaço. E eu acho que já dá pra afirmar aqui, tá? O Lohan foi o craque da partida. Eu sempre falo isso no final da análise, mas eu já vou deixar claro aqui, porque, pô, o cara deu uma assistência, fez um gol, tá recebendo minutagem por agora e não tá assistindo a pressão, tá aproveitando. Então, pra mim, o craque da partida foi o Lohan, já antecipando. Então, vamos lá para os destaques, começando pelo mandante, o Flamengo. Dá para destacar o Rossi, quando foi exigido, foi muito bem. Principalmente um chute do Kaká, queima-roupa no segundo tempo, quando tava 2-0 já, se eu não me engano. E no primeiro tempo, no início do jogo, ele fez uma boa defesa também, mas principalmente essa, a queima-roupa do chute do Kaká. Na narração, acho que foi o Luiz Carlos Júnior, ainda falou a queima-rosca. Mas enfim, a queima-roupa, o Rossi faz a defesaça, salva o Flamengo, foi bem. Acho que o Flamengo hoje não precisa se preocupar com o goleiro. O Rossi aproveitou muito bem a oportunidade e é inquestionável como goleiro titular do Flamengo. O Varela, o Varela é que nem. Eu acho que eu já falei algumas vezes aqui no canal. É um lateral que, assim, não é nenhum craque, muito longe disso. Mas é um cara que defensivamente é muito bom, tá? Não é à toa o Wesley teve poucos os lances que ele conseguiu aparecer. Final do primeiro tempo foi onde ele conseguiu fazer uma ou outra jogada. Mas o time do Corinthians muito desconexo, ninguém acompanhando. Então ele fazia uma jogadaça, cruzava e não tinha ninguém bem posicionado, por exemplo. E fora isso, o Varela anulou o Wesley, beleza? Então o Varela muito bem na parte defensiva. Quando passava do meio de campo, aí ele se complicava. Errava cruzamento, enfim. O Varela é um cara que defende bem e ataca mal. Então o Flamengo tem um lateral muito bom defensivamente. Do meio pra frente, aí não é aquelas coisas. Na zaga, o Léo Pereira e o Fabrício Bruno foram bem, principalmente o Léo Pereira. O Ayrton Lucas na esquerda é muito rápido, é absurdo a velocidade do Ayrton Lucas. E dessa vez o Tite não tirou ele para colocar o Matias Vinha, né? Que tá muito bem servido de lateral esquerdo, por sinal. Mas o Ayrton foi bem, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. Atacou bem, defendeu bem. No meio de campo, o De La Cruz, o que esse cara joga é um absurdo, velho. Ele corre, ele chuta, ele dá passe. Uns passes assim espetacular. Eu diria que o Flamengo encontrou um novo Arrascaeta, porém um Arrascaeta que defende bem, entendeu? Então é um cara que tem a qualidade, a visão de jogo de um Arrascaeta, por exemplo, e ainda é um cara que é um motorzinho que ajuda na criação de jogada, ajuda na parte defensiva roubando bola. E, enfim, o De La Cruz joga um absurdo, velho. Ele é o coração desse time do Flamengo, em pouco tempo se tornou, na minha visão, o principal jogador do Flamengo, tá?
Tirou o De La Cruz desse time, acabou. A verdade é essa. Pelo que ele desenvolve nesse meio de campo, ele faz tudo. Ele desarma, ele marca, ele distribui o jogo, ele chega para finalizar. Enfim, o De La Cruz no início espetacular no Flamengo e não à toa, o cara era um dos principais jogadores do River Plate e um dos principais jogadores da seleção uruguaia. Fica claro o porquê disso. É um jogador muito acima da média. O Alan, cara, o Alan eu não gosto, tá? Eu já vou ser direto aqui. O Romero levou um cartão por causa de uma simulação horrorosa do Alan. Eu não vou com a cara dele, não gosto. E assim, é um cara que, de verdade, pra mim não pode ser titular do Flamengo. Puxa o Gerson pra esse segundo volante aqui. é, e aí usa um outro ponta, ou puxa o Lohan pra ponta e usa um cara mais ofensivo aqui no meio. Mas eu não gosto do Alan. O Alan tem uma única característica, que é entrar no meio da zaga e distribuir bem o jogo nessa saída de bola. Só. Na hora de fazer um passe diferenciado, ele erra. Na hora de dar um passe em progressão para frente, ele erra. Na hora de chutar, ele chuta mal. Então é um cara que faz bem essa saída entre os zagueiros. Só. E é muito pouco pro Flamengo. Então, eu acho que ele não tinha que ser titular, mas tudo bem, tudo bem. Enfim, fez o basicão de sempre, entrou no meio da zaga, organizou, passa pra lá, passa pra cá, passa pra lá, pra cá. É importante, mas não entrega o a mais, que é o que eu espero do Flamengo, né? Pelo dinheiro que tem, pelos jogadores que tem, eu achei ele muito comum. O Gerson foi bem, bons passes, é diferenciado o Gerson. A questão é que às vezes ele apaga durante o jogo, né? Mas é muito bom jogador. Deu pra ver que já tem um entrosamento cabuloso com o Lohan. Enfim. O Lohan, que nem eu falei, pra mim é o craque da partida, é revelação, muito novo ainda, né? Mas faz assistência, faz o gol, tem muita qualidade, dá pra ver. Enfim, é bom jogador. O Cebolinha também, o Fagner, porra, não conseguiu pegar ele em nenhuma vez. O Cebolinha foi bem no jogo também. Se não é o Carlos Miguel, o Cebolinha tinha feito pelo menos um golzinho. Foi bem no jogo. Enfim, foi bem. Tanto ele quanto o Lohan. é, Acho que um dos principais destaques do Flamengo é esse trio daqui: De La Cruz, Lohan e Cebolinha. Os três muito bem. O Pedro lá na frente fez o golzinho dele, depois acabou saindo machucado, né? Aí entraram o Léo Ortiz de volante no meio de campo. O Luiz Araújo também entrou. O Gabi entrou. E o Vitor Hugo também entrou. O Arrascaeta ficou no banco. Não sei se ele tá machucado, enfim, mas ele é titular fácil, né? O Alan ser titular e o Arrascaeta ficar no banco não faz sentido. Deve estar machucado ainda, só pode. Enfim. Mas a disposição, por exemplo, dos caras que entrou, eu preferiria muito mais ver um Flamengo com Gerson, De La Cruz e o Lohan aqui no meio, aí o Luiz Araújo aberto pela ponta. Eu não gosto do Alan, cara. Sendo bem direto é isso, eu não gosto dele. Indo pro Corinthians. Carlos Miguel foi muito bem, tá? Se não ele, o Corinthians perde por 4 ou 5 e ao mesmo tempo ele falhou no primeiro gol. Então, poderia ter defendido pelo que ele já mostrou de capacidade, né? Acabou falhando no primeiro gol, mas compensou fazendo outras grandes defesas. Eu acho que o Corinthians está muito bem servido de goleiro. Eu torço pro Grêmio, né? Eu já falei aqui algumas vezes e tá bem claro. Tanto é que tem um canal, que é o JP21 Grêmio, que é só pra falar do Grêmio. E eu acho o Carlos Miguel muito parecido com o Kaique, o goleiro do Grêmio. A questão é que o Carlos Miguel é até mais regular, mas eu acho parecido os dois goleiros bem altos, os dois têm boa impulsão, agilidade, fazem uns milagres cabulosos e aí tomam uns gols meio tosco. É tipo isso. E foi isso o primeiro gol do Flamengo, um chute que era pra ele encaixar, não era nem pra dar rebote, e ele acaba tomando gol. Então, falhou no primeiro gol do Flamengo, porém, ao longo da partida se redimiu e fez grandes defesas. Foi muito bem. Félix Torres muito mal, o Kaká muito mal. O Gustavo Henrique eu acho ele meio travadão, assim, é um cara que tem uma boa bola aérea, mas na hora de fazer Enfim, ele não foi mal, tá? Da zaga, dos três, ele foi o que foi melhor. Mas, enfim, ele tem uma desenvoltura meio estranha. O Fagner eu achei mal também, não conseguiu acompanhar o Cebolinha em quase nenhuma. O Paulinho mal também, falta intensidade. O Breno Bidon também eu achei que faltou distribuir melhor o jogo, também não recebeu muito a bola. O primeiro tempo é um amasso do Flamengo, né? O Hugo também foi mal. O Romero desaparecido. O Wesley recebeu muito pouco a bola, só foi receber os primeiros passes no final do primeiro tempo e é ali que foram criando as oportunidades do Corinthians. O Wesley, quando recebeu a bola, proporcionou as melhores chances do Corinthians, mas recebeu muito pouco. A estratégia do Corinthians definitivamente não deu certo. E ainda usou o Garro mais centralizado lá na frente. E aí, logicamente, vai dar esse chutão pra frente, vai perder todas, porque o Garro é um cara baixinho
não vai ganhar nunca de um Léo Pereira, de um Fabrício Bruno. E aí vira um ataque contra a defesa, que foi o que aconteceu. Faltou esse pensar em usar uma referência lá na frente, talvez o próprio Yuri, que depois entrou. Mas ficou nisso, de ataque contra a defesa, porque não tinha alguém para segurar a bola lá na frente. Aí o Garro, no segundo tempo, quando entra o Yuri, e ele consegue descer um pouquinho mais para criar as jogadas, aí sim ele consegue finalizar, criar boas jogadas, porque é muito bom jogador de frente. De costas ele vai apanhar o jogo inteiro, né? Enfim, entraram o Willian Alberto, entrou até que bem, fazendo um pivô, armando bem as jogadas para as pontas, eu achei que entrou bem. O Mosquito, cara, me deixa agoniado ver o Mosquito jogar, tá? Porque ele tem um estilo de jogo que eu acho muito feio. Pode ser efetivo, pode dar certo, mas eu acho muito feio. Porque ele pega essa bola na direita, abaixa a cabeça, taca pra frente e sai correndo. Parece que ele não usa o cérebro e é sempre a mesma jogada. Pega a bola, abaixa a cabeça e sai correndo pela ponta direita. E depois cruza de qualquer jeito pra área. Eu não gosto desse estilo de jogo. Eu gosto mais de um estilo tipo do Cebolinha, que corta pro meio, levanta a cabeça, tem um bom passe, tem um bom drible, tem mais repertório. O Mosquito agrega, por causa que é um cara que é rápido, um cara que dá a vida também. Mas eu acho um estilo de jogo muito preso. Abaixa a cabeça, sai correndo e cruza pra área de qualquer jeito. É sempre a mesma coisa. O Biro eu não gosto. Eu sei que ele é novo, toda vez é convocado pra seleção de base, mas eu não gosto dele não. O Léo Maná entrou na direita, também não fez muita coisa. E o Igor Coronado entrou, deu pra ver que tem uma boa desenvoltura de passe, enfim, mas falta ritmo, né? O cara tem que jogar. E joga muito pouco. Estatística: 18 chutes do Flamengo, sendo 9 a gol. Desses 18, eu tenho certeza que mais da metade foi só no primeiro tempo. E 13 do Corinthians, que eu tenho certeza que mais da metade foi no segundo tempo. A verdade é que o Flamengo encaminhou o placar, ainda mais depois do gol do Lohan. E aí, a partir disso, o Flamengo dá uma relaxada, fica mais articulando alguns contra-ataques. O Corinthians fica com a bola, mas não consegue ser efetivo. Até teve boas oportunidades, mas não converteu em gol. Posse de bola 58 a 42, faltas 12 tendo um amarelo pro Flamengo, 16 tendo um amarelo pro Corinthians. Escanteios 13 do Flamengo, 6 do Corinthians. Com esse resultado, o Flamengo na terceira colocação com 11 pontos e o Corinthians na 16ª com 5 pontos. Corinthians no início ruim de brasileiro, Flamengo no início regular, né? Pelo que se espera do Flamengo, podia até estar mais em cima. Mas de qualquer forma, não é ruim, cara. Terceiro colocado, início do brasileiro, beleza. Mas poderia ter ido até melhor, né? Porque o time do Flamengo é o melhor time do Brasil no papel. Enfim, não tem muito o que falar, acho que todo mundo sabe disso. E é isso. Primeiro tempo, resumindo, o Flamengo bem superior, poderia ter feito 2-3 a 0, parou no Carlos Miguel, isso que ele falhou no gol do Pedro. E no segundo tempo, um Corinthians que melhorou, não aproveitou as oportunidades, e depois que o Kaká vai inventar e perde a bola, o Flamengo mata o jogo. A verdade é essa. Enfim, então é isso, o craque da partida para mim é o Lohan, aqui o Lohan, um gol, uma assistência, jogou demais, grande destaque do jogo. E é isso. Gostou do vídeo? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem que foi o craque da partida e aonde você acha que essas duas equipes vão acabar no Brasileirão. Se lá na parte de cima ou lá na parte de baixo. E é isso. Foi esse o vídeo. Valeu e falou.